Vira News. Informação em primeiro lugar. Bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Nós estamos mais uma vez na casa do Coronel Enio Fontinelli. Esse cenário que todos vocês já conhecem muito bem. Mas hoje a nossa entrevista não será com o Coronel. Será com um convidado mais do que especial. Uma pessoa que eu tenho um extremo respeito por toda a sua dedicação pelo Brasil, por todo o seu estudo e principalmente pela análise política que consegue fazer. Nosso convidado de hoje é o Fred Pontes, que é o presidente da ACONS, uma pessoa que está envolvida no processo político, em termos de análise política, e que certamente tem muito a me ensinar e a ensinar a cada um de nós. Fred, muito obrigado, tá? Nando, que alegria. Não posso esquecer nunca. A canção do poeta diz assim: berço do samba e das lindas canções que entram na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Cidade maravilhosa. Coração do nosso Brasil. Lamentavelmente, a nossa cidade está passando por momentos muito difíceis por conta da política, mas se Deus quiser, ela volta a ser a cidade cheia de encantos mil e nós vamos cantar de novo Cidade Maravilhosa. Mas Fred, você é uma pessoa que, como eu disse, eu respeito muito como analista de política. Você tem uma vivência de produção humana, de produção política, de ver encaminhamentos de campanha, de analisar as pesquisas. Não só o que está escrito na pesquisa, mas até o que está por trás da pesquisa. Como é que você está vendo nesse momento essas nossas eleições, esse caminho para o nosso pleito? Olha, Nando, a última entrevista, não é, que eu fiz publicamente, é evidente, foi aqui com o Márcio Labre. Eu assisti essa entrevista. E lá eu dizia do número de indecisos e pessoas que não queriam votar, que era da monta de 42%. Nós tivemos então o primeiro debate, que foi na Bandeirantes, não foi? O primeiro debate. Aconteceu um fenômeno incrível ali. Ali, eu não sei se isso já foi dito ou foi divulgado, senão, não vou falar para todos vocês, o índice de 42%, em 4 dias após o debate, baixou para 38%. Para nós que trabalhamos com pesquisas qualitativas, quantitativas e a busca da compreensão desse ente, às vezes difícil de interpretar, que é o eleitorado brasileiro, foi dado um recado nítido e muito claro de que as pessoas querem votar. Diferente do que eu mesmo imaginava antes, diferente do que muita gente imaginava, diferente do que foi dito durante 2 anos no Brasil, de 16 para cá, é que existe uma tendência que, se vai se confirmar, se vai se manter, só terça-feira agora que vem dirá, porque nós tivemos um outro debate. O primeiro debate, ele foi um debate não só de apresentação, como também acirrado, em termos de disputas duais e mesmo no conjunto. E esse debate, então, baixou esse nível de 42% para 38%, então o povo quer votar. Penso eu, posso estar certo ou errado, terça-feira mostra isso, que nós consigamos ainda baixar mais um pouco para 36% de indecisos. Porque o debate que existiu o último debate na Rede TV, ele foi muito morno, não foi um debate de grandes embates, não foi um debate de grandes apresentações, foi um debate contencioso, porém morno. E creio que mesmo tendo sido morno, ele sirva para sinalizar novamente para a massa que a massa precisa e deve, então, votar. Então, no seu ponto de vista, a cada debate solidifica mais para a população a importância do voto? Enormemente, porque é da tradição do povo brasileiro. É da tradição do que se poderia chamar de sociologia política do povo brasileiro. O povo brasileiro tem esse approach, esse apelo, essa vontade, esse desejo dentro dele de observar uma entidade, ou então um homem, um grupo de pessoas, um partido, enfim, e que catapulte naquilo ali
as suas esperanças. Você vê, a monarquia tinha o rei, depois a república se instaura no país e ainda assim se erigem líderes, depois o Getúlio Vargas se transforma num líder, depois Juscelino pega esta liderança e catapulta o Brasil no desenvolvimentismo, depois os governos militares, todos com seus líderes, depois na redemocratização você tem o Collor como um êmulo de grande líder brasileiro e toda aquela coisa, depois você tem o Fernando Henrique como sujeito PSDB, de real, mas é um líder, depois você tem o Lula que é um líder. Então a massa brasileira, dessa sociologia da política brasileira, a massa vai sempre procurar o líder. A questão é, esse líder não existia até 3 anos atrás. Esse líder hoje existe, ele é verde e oliva, e traz consigo a credibilidade e o respeito das Forças Armadas brasileiras. Esse aspecto é preponderante no que nós vamos começar a ver, porque veja, você sabe disso tão bem quanto eu, um homem versado em campanhas em política, quer dizer, tudo que nós vivemos de 2013 para cá, esse périplo inteiro, foi um aquecimento para o que começou a acontecer dia 16. Então, essa eleição brasileira é a eleição mais aberta de todos os tempos, e é uma eleição diferente em diversos aspectos, mas que vai acenar para a massa, para você, para todos nós aqui, o que eu disse antes, a perspectiva da esperança, da renovação. Isso é o que o Bolsonaro representa. E mais, eu sempre digo, nós estamos entre duas polaridades, duas forças. Uma representada por Bolsonaro, por mais que seja caminhando sozinho. E a outra, todo mundo junto contra Bolsonaro. Portanto, uma delas, todo mundo querendo a manutenção do que nós temos, e a outra, Bolsonaro representando a esperança e a mudança do Brasil. Vou citar uma frase do professor Olavo de Carvalho, genial. Bolsonaro é um candidato nacional. Todos os outros são estrangeiros. Vamos raciocinar. Existem coisas que não podem ser ditas assim em debates nacionais por candidatos, mas nós aqui podemos dizer. Você me disse, inclusive, que eu puder abrir o coração, farei com muita alegria. Por exemplo, o que representa a candidatura Marina Silva? Olhar para a Marina Silva e não enxergá-la, e é assim que a massa enxerga, tá certo? Uma mulher que representa interesses estrangeiros no Brasil. Uma mulher que a própria candidatura, o partido, a ideologia, a história, barra o desenvolvimento brasileiro. Esse negócio desse ecologismo, esse império ecológico, essa coisa brutal, que só quem sofre com isso são os mais necessitados, que impedem o desenvolvimento do país. Por outro lado, ela representa essa categoria infame, infelicitante, desses universitários quase todos drogados e depauperados, claro, não todos os universitários, mas esses ligados a esse esquema de poder internacional. Ela representa isto, e evidentemente que pretende mostrar-se uma neopentecostal, defendendo aborto e liberação de drogas, tudo para retroalimentar um sistema internacional de poder. Você vai... Quem é Geraldo Alckmin? Quando a massa olha para Geraldo Alckmin, a massa enxerga? A massa enxerga um homem que vem participa de um grupo de poder que governou o Brasil durante 8 anos, fez oposição do lá até aqui, por onde o PSDB passou em cidades brasileiras, foi uma catástrofe, um desastre, o PCC instalado em todas as cidades que o PSDB governou e infelicitando São Paulo. Eu estou lá em São Paulo, nesse período de campanha, o povo de São Paulo anda apavorado. Entendeu? Talvez não o povo da Paulista, onde Fernando Haddad do PT favelizou a Avenida Paulista, infelicitando culturalmente aquela cidade, mas nos grotões de São Paulo, onde ficam populações formidáveis de gente do povo, de gente humilde, de gente simples, sofrem com a criminalidade, e isto aí aponta. E o culpado disso é o Geraldo Alckmin, essas parcerias todas do PSDB, irresponsavelmente sendo feitas de maneira com caráter internacional, por fortalecimento de tráfico. Aí você vê Ciro Gomes. Quem é Ciro Gomes? Antes do Ciro, só para pontuar e deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo. PSDB é um partido de esquerda, fez uma convenção em dezembro do ano passado que era PSDB esquerda para valer. Não é centrão, não existe isso que estão tentando enganar a gente como centrão. É esquerda de verdade, segundo eles próprios. E talvez, e certamente por ser de esquerda, é que está fazendo tanto mal a São Paulo e a todo lugar onde eles põem os pés. Sem dúvida. Então quem é Ciro Gomes? Ciro Gomes é outro homem que é um representante
de um esquema internacional do poder que já infelicita o povo brasileiro com extrações minerais, vegetais, que são o esquema chinês. Então, veja bem, Ciro Gomes, senhores, procure, os senhores precisam procurar quem é Ciro Gomes, porque isso não aparece na mídia nacional, nem aparece, tá certo, nos guias eleitorais e nos debates. Ciro Gomes é responsável pela criação de uma entidade chamada GDE, significa Guardiões do Estado. É o PCC em caráter diferente, que a família Gomes implantou no Ceará para criar essa simbiose entre tráfico e poder. Então, a GDE, senhores, procurem aí no YouTube, na internet, eles recrutam, Nando, crianças de 4, 5, 6 anos de idade. Existem vídeos na internet onde uma criança recrutada pela GDE degola com faca uma mulher, rapaz. Então, esses caras falam de segurança pública, desenvolvimento, saúde, educação. Isso é uma mentira completa, total. E o povo brasileiro percebe isso. Bolsonaro conseguiu no debate uma coisa fabulosa. Ele simplesmente atravessa, ele rompe por dentro dos debatedores, rompe o apresentador e vai se comunicar com a massa. O que interessa é o povo. Eu não canso de dizer isso. O que interessa é o povo brasileiro. Ah, sujeito é preparado para isso, estudou em Harvard, não interessa. Responde a esquemas internacionais de poder. Esses partidos estão no país desde a sua fundação. O PDT é responsável, desde 82, com o senhor Leonardo Moura Brizola, pela tragédia do tráfico no Rio de Janeiro. É o partido do senhor Ciro Gomes. Então, os senhores têm que entender a sociologia política que nos trouxe até aqui, porque foram esses homens, foram esses partidos que infelicitaram os senhores, seus pais, suas mães, seus avós, vão infelicitar os seus netos, e os senhores permitirem. Este é que é o problema. Então, vamos lá. Nego fica falando de liberação de entorpecente, nego fica falando de agora vamos melhorar a segurança pública. O que foi que Alckmin fez em São Paulo? O que foi que Tasso Gereissati fez no Ceará? O que esses caras fizeram no Brasil? Destruíram o Brasil. Então, nós estamos no caminho certo, o caminho da esperança, o caminho da liberdade, o caminho da comunicação direta com as pessoas, com amor no coração, com fraternidade na mente, apertando as mãos e dizendo para as pessoas: tenham esperança, votem. O Brasil tem rumo, tem saída, isso já está presente no ambiente. Então, Bolsonaro e Mourão é assim, ó. Lançar uma campanha aqui em seu programa, mano. 17 confirma. Ah, porque não sei o que é ali, não sabe o que é, não tem projeto. Não, você está entendendo. 17 confirma. Não tem mais o que discutir até o dia 7 de outubro. E vamos na eleição do primeiro turno. Até porque a gente está vivendo um risco muito grande nesse momento. Eu sempre digo que é como se fosse um plebiscito que nós estamos vivendo. Ou é, de um lado, todos os partidos, a continuidade do desastre, da catástrofe que nós temos nesse país, ou é do outro lado, Bolsonaro, a única esperança que nós temos para mudar a nossa realidade. É triste isso, mas por outro lado é muito empolgante. É empolgante ver, como você mesmo coloca, é o povo fazendo essa campanha, é orgânica, é uma campanha em que pessoas que nem têm muito dinheiro, investindo pouco que tem para fazer adesivos, para fazer outdoor, para colocar vídeos na internet. É um movimento nunca visto no Brasil. O povo realmente, não só querendo um novo presidente, mas lutando, indo com todas as suas forças para eleger Bolsonaro. É incrível isso. A beleza do movimento popular em direção ao seu líder, ao líder esperado, ao líder tantos anos desejado, ao líder que o libertará. Essa mensagem não há quem consiga passar. O Brasil viveu amarrado a um líder de pés de barro, a um bandido, a um criminoso, a um que infelicitou famílias, milhares de pessoas no Brasil. Aquela liderança nunca foi orgânica, a liderança foi montada por parte da igreja progressista, por sindicatos, por organismos internacionais, e a mídia inteira fez então o povo brasileiro amarrado num ambiente confinado a acreditar que existia um líder. E esse líder nunca existiu. Esse líder está agora andando nas ruas brasileiras, desce nos aeroportos, 5, 6 mil pessoas. Onde esse homem anda, as pessoas correm para cima dele, mulheres, crianças, idosos. Não há um partido com capilaridade, nem com grana para dizer assim: eu vou botar 5 mil pessoas, vou pagar. Não existe. Não existe um sindicato que o apoie.
A igreja progressista não apoia, pelo contrário. Então, isto é um líder popular. Isso é a ligação direta entre homem, líder, e entre povo, porque ele é um homem que veio desse povo. Ele é fruto originário desse povo. A cidade que Bolsonaro nasceu, a cidade pobre. Ele é criança, não é? Vendo o pai por algum problema ser recolhido, ele, aquela lágrima que desce no rosto daquele homem bravo, aquele homem que olhou um dia para o céu, vislumbrou a imensidão, viu um avião rasgando aquele céu, ele ficou perplexo com aquilo e disse: pô, isso aqui é o símbolo da liberdade, eu vou então ser paraquedista. Porque no âmago dele tem um sonho de liberdade, tem um sonho de transcender e voltar para junto de seu povo e dizer assim: nós vamos juntos recuperar a nação. Essa mensagem é a única mensagem possível de ser interpretada e de ser passada. Não passar isto é cair numa abstração grotesca. Homens, não, eu, você, quaisquer um, e líderes têm história, têm origem, respondem uma tradição. Bolsonaro é esse homem. Imagine você, o sujeito olha para o céu, vislumbra a liberdade e eu vou para o exército brasileiro, vou servir as pessoas. Eu quero servir, eu quero poder ajudar o povo brasileiro. Depois ir para a política, continuar ajudando o povo brasileiro. E agora esse homem diz assim: é chegado no momento, minha maturidade, meu encontro espiritual com Deus, meu encontro espiritual com o meu povo, eu vou servir ao conjunto do povo brasileiro. Ou é assim, comandante? Ou ninguém está entendendo o que se chama de fenômeno Bolsonaro. Pode se discutir na internet? Pode. Discute o que quiser. Agora, a mensagem que o homem passa para a massa é do reencontro da massa consigo mesmo, catalisada num elemento agente, num ser humano que tem a linguagem do povo, que Bolsonaro é meu pai. É um homem sério, austero, que me criou tão bem. É o seu pai, é o seu tio, é o cara que se encontra no boteco. Te criou tão bem porque te quis tão bem, sempre te quis bem. Entendeu? Querer bem não é facilitar. Querer bem não é fazer as vontades. Querer bem não é encher de direitos, mas sim colocar a responsabilidade dos deveres em cada cidadão. E nós temos nesse momento o dever de lutar pelo Brasil, de mudar o nosso Brasil. E você começou a nossa entrevista falando sobre os indecisos, que cada vez são menos indecisos. Nós temos no meio desses indecisos, claro, muitas pessoas que são os nossos companheiros patriotas, intervencionistas, que a gente já percebeu também que essa massa está se direcionando para eleger o Bolsonaro, porque é a única opção, ou eleger o Bolsonaro ou continuar do jeito que está. Vão continuar reclamando e buscando uma ruptura institucional, que é uma coisa que não é boa para o Brasil. O Exército Brasileiro, através do Bolsonaro, resolveu fazer uma intervenção por via democrática. E essa intervenção está aí. É como você disse, é Bolsonaro, o homem do povo, o homem que anda com o povo, o homem que o povo carrega, o homem que as pessoas têm orgulho de usar uma camisa com o nome dele. E não é camisa dada por partido, não é camisa comprada com o dinheiro do povo, através dos impostos, é camisa feita pelo povo. É o povo que quer, é o povo que está fazendo uma campanha orgânica como nunca foi vista. Então, a minha pergunta é, dentro desse cenário que cada vez tem menos indecisos, tem menos pessoas que dizem que não vão votar, no seu ponto de vista, qual percentual que a gente consegue capitalizar para a eleição de Bolsonaro? Bom, a comunicação sendo feita correta, desse reencontro não só do líder, do homem do povo consigo, com o próprio povo, nós temos outro dado fabuloso da história brasileira, que é o reencontro do povo com as suas Forças Armadas. As Forças Armadas tiveram importância gigantesca no Brasil, em todos os tempos se pode chamar de Brasil, que é um extrato também desse povo, não é? Então,
esse encontro é um encontro histórico no país. Quer dizer, existe um líder, esse líder é proveniente desse extrato profundamente nacionalista e brasileiro, que são as Forças Armadas. Esse líder se desloca das Forças Armadas, entra no ambiente da política. 27 anos depois, ele completa um ciclo e se apresenta à nação brasileira e diz assim: nós pacificamos as relações sociais e as relações nacionais. Nós estamos devolvendo a você, povo brasileiro, o que você nos deu de melhor. O encontro, o reencontro do povo com o povo. O povo com verde oliva, que também é povo, e ainda acima de tudo o é. Os intervencionistas também são extrato desse amálgama gigantesco de pessoas no Brasil que ficaram desesperançadas, que ficaram profundamente decepcionadas, porque no Brasil não é verdade, mas enfim, o que a imprensa coloca parece que todos os prismas políticos chegaram no poder. É assim que a massa percebe, e que nada deu certo. Então os intervencionistas tiveram um papel importantíssimo. E também, quando eles vêm agora dizer assim, não, nós vamos votar, só reforça o que eu lhe disse. O povo brasileiro quer votar. Não somente intervencionistas, não somente integralistas, não somente trabalhadores, não somente homens, mulheres, adolescentes, idosos. Todos querem votar. No momento que o líder se apresentar, para além do que já existe, e disser, vamos juntos resgatar essa nação, a eleição acaba em primeiro turno. Não acontecendo essa comunicação ainda, existe uma probabilidade gigantesca também de segundo turno. É possível, vamos analisar os cenários. Por exemplo, em 89, Lula conseguiu chegar ao segundo turno 15% dos votos. Nós já temos hoje entre 23% e 25% dos votos. Tá certo? Não consegui perceber ainda uma tendência ascendente ou descendente. Nos mantivemos. Agora, existindo uma ascendência, ainda que consigamos 26%, 27%, 28% dos votos, nós estamos no segundo turno. Então a comunicação, se não foi feita corretamente, e ainda assim nos colocou no segundo turno é fatal. Ela precisa ser completamente direcionada para um diálogo franco e aberto com o povo brasileiro. Isso no caso de haver segundo turno. Isso no caso de haver segundo turno. A grande batalha de todos os eleitores do Bolsonaro é ganhar essa eleição no primeiro turno. Tem outro detalhe interessante, que são os legislativos, não é? Homens preparados, leões mesmo, guerreiros do povo brasileiro, se apresentaram para serem candidatos aos legislativos em todos os estados do país. Olha, eu sei que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu vou te falar uma coisa, só existe uma pauta para estes homens e mulheres de bem. É a fiscalização dos orçamentos públicos de estados e municípios. Tá certo? A massa precisa enxergar esses homens especiais, esses homens brilhantes, e dar a eles a possibilidade de fiscalizar. Eles têm que ser fiscalizadores da sociedade. Então, se você fiscaliza o orçamento público, você fiscaliza a educação, saúde, transporte, segurança pública, o que vocês imaginarem. Existe grande parte do povo brasileiro, hoje tem uma demanda sua contra a corrupção, que é gigante. A impunidade em segundo ponto. Qualquer grupo de candidatos ao legislativo que levantem a bandeira, tá certo? Dessa fiscalização. Olha, eu sou candidato a deputado federal, hipoteticamente. Povo da Bahia, me apresento a você aqui para dizer a vocês, minha única proposta em Brasília, ou então no Estado, se fosse Estado federal, é fiscalizar cada centavo que o governo federal vai colocar aqui no Estado. Nós vamos fazer uma fiscalização permanente sobre tudo isso. Nenhum centavo irá para o esgoto da corrupção, porque eu estarei aqui para fiscalizar esses governadores e prefeitos corruptos. Feito isso, meu amigo, se o sujeito tiver 1%, ele voa para 30%. Porque as pessoas, rapaz, precisa interpretar o que as pessoas percebem. O que acontece você vê o debate presidencial, todos que são
Mesma conversa chata. Não porque é educação. Não porque tem que ter investimento. Não porque a segurança pública não tem investimento. Não porque não tem investimento o quê, pô? Milhão, bilhão, trilhão. Tem investimento a dar com o pau. O que não tem são fiscais do povo para fiscalizar esses orçamentos. Os únicos fiscais do povo, que o povo tem isso como percepção, é a esquerda. Qualquer coletivo de esquerda é um elemento fiscalizador do poder. Agora, nós temos homens e mulheres brilhantes do nosso lado do campo político. Não conseguimos jamais dizer assim para o povo, passar essa percepção para a massa. Nós seremos, tá certo, os seus fiscalizadores. Contem conosco. Abrirei um gabinete permanente na cidade X e vamos estar aqui dioturnamente fiscalizando cada centavo que entra aqui nesse estado. Acabou, o povo que ouvia isso. Tá entendendo? Ah, fulano não tem verniz, fulano não fez... Não, para esse tipo de argumento é assim, um CEP confirma. Mas você está entendendo o que eu estou lhe falando? Lógico. O povo precisa dos fiscais da sociedade. Esses fiscais são a esquerda. Você entende? Não estou dizendo que eles exercem esse papel, mas eles chegaram ao poder sendo fiscais da sociedade. Então, quando eles chegam ao poder, eles não podem mais fiscalizar eles mesmos, então eles criam uma dialética invertida de que agora a CUT briga contra o governo Lula, o MST invade, não sei o que, tudo mentira. Acontece, a sociedade não tem mais os seus fiscais, porque o indivíduo não consegue executar uma tarefa desta monta isoladamente. Toda a sociedade precisa de mediadores, precisa de fiscalizadores, precisa de guerreiros, precisa de sacerdotes, de líderes. Você entende? O que acontece é, nós não temos esses fiscalizadores. Na verdade, os temos, mas a massa não percebe que nós temos. Qual é o papel precípio de qualquer legislativo? Parece que isso no Brasil sumiu da percepção de todo mundo. Olha, o legislativo, o papel precípio, está na Constituição Federal, é fiscalizar o poder. Fiscalizar orçamentos, governos e tais. Em outro lado, você vai então propor reformas e projetos, enfim. Vamos fazer um exercício aqui de marketing político, de condução de campanha? Pronto. Aos legislativos nossos, eu dou um conselho. Esses senhores vão ter 2 linhas de ação só, não mais que isso. Uma linha é fiscalização, onde vocês vão ter um discurso, um diálogo muito forte com a massa, convencer o povo que vocês são capazes de ser a voz do povo, dessa massa sofrida perante o poder instituído, seja quem for. Segundo ponto, nós vamos então propor legislações. Aí você bota as pautas aqui. Né? Vamos sair da internet, vamos conversar com a massa. Vamos dizer assim, a massa, nós estamos aqui, nós somos brasileiros como vocês, nós somos gente como vocês, pessoas do povo, temos esperança, temos dores, tá certo? Nos emocionamos profundamente como os senhores. Os senhores foram enganados durante 30 e tantos anos no Brasil. Nós estamos aqui porque somos iguais a vocês e vamos fiscalizar quem tiver no poder para os senhores. Simples assim. E ninguém nos arreda o pé desta função. Feito isso aqui, os discursos que vão sair dessa dualidade é o maior plano de campanha que se pode ter no Brasil, porque a massa brasileira está revoltadíssima com um troço chamado corrupção. Agora, eu não vejo um candidato da direita falando sobre isso, eu fico desesperado. Não acena para a massa de maneira objetiva. Acenamos para a massa de maneiras subjetivas e simbólicas, o que é importantíssimo. E só com isto, nós hoje somos uma parte formidável do eleitorado brasileiro e vamos nos eleger. Agora, é preciso ir além. Nós vamos ter problemas enormes de governabilidade. Então, esses homens e mulheres que vão ser fiscais da sociedade, é quem vai colocar sindicato nos seus devidos lugares, prefeito de esquerda em seus devidos lugares, governadores de esquerda em seus devidos lugares, tá certo? Antifa do JS, organizações paramilitares da esquerda, nos seus devidos lugares. Os senhores fiquem aí. Os senhores todos vão ser denunciados no Ministério Público, são ladrões, corruptos, tá certo? São vilipendiadores do povo. Meu amigo, isso é discurso para massa. Tá entendendo? Político de abrir a boca de seu negócio desse, ele está eleito. Agora, porque 15% a educação tem um problema,
Não se sabe se é educação superior, ensino médio, ensino fundamental, vai se discutir. Agora volta para o ensino fundamental. Eu já vi, o Brasil inteiro, já ouviu, discute então ensino médio, discute ensino superior. Aí o dinheiro. Que conversa é essa? Os caras discutem dinheiro e a massa não tem remédio, a massa é um preço tudo alto. Como é que conversa é essa? Vamos partir para uma eleição, para abraçado com o povo brasileiro. Abraçado com os irmãos, dado as mãos aqui, Nando, ó, como eu estou fazendo com você, que é um cara que eu adoro e que eu admiro, carioca do meu coração. É assim que nós vamos fazer. É isso aí. Com emoção, cara, entendeu? Com os olhos marejados mesmo, de vontade. De dizer assim, nós vamos vencer, porque é o povo brasileiro que vai vencer. Não é um grupo político que vai vencer. É o povo brasileiro que foi anarquizado, que está triste, que está derrotado. Gerações perdidas. Alguém precisa dizer isso para eles. Nós estamos aqui para juntos, pô, salvarmos essa nação. Que conversa é essa? Tá entendendo, meu comandante? Perdoe o desabafo, eu só entendo as coisas dessa maneira. Maravilhoso seu desabafo, até por conta de todo o seu conhecimento, esse seu desabafo passa a ser esclarecedor. E então, para a gente finalizar essa entrevista, na sua câmera, dá um recado para as pessoas que ainda não decidiram o seu voto. Cada dia que você acordar, a hora que você for dormir, lembre que aqui, falando com vocês, tem um sertanejo. Sujeito que nasceu numa cidade pequena, onde o sertão tórrido, a seca, infelicitou e infelicita milhares de juazeirenses. Esse homem que sai de sua terra e vai para o Brasil inteiro dizer assim: acreditem no país de vocês, acreditem no seu líder, acreditem nas Forças Armadas Brasileiras, acreditem no verde oliva, acreditem na bandeira, acreditem no hino nacional, saia de casa com a bandeira, alegre, feliz, corajoso, leão, contente, bradando o nosso hino nacional, o nosso líder Bolsonaro. Acredite no seu país, acredite que sua vida, sua cidade, sua mãe, você, seu filho, tem um futuro e um presente que merece. Esse é um recado de um caba lá de longe, que tem a honra de estar aqui entre gigantes. Deus me deu a possibilidade de andar e aprender com os gigantes. Eu digo aos senhores, acordo todos os dias de manhã, esteja onde eu estiver, sonho acordado. O Brasil vai ser resgatado por todos, por cada um de nós. E é isso, o Brasil vai ser resgatado por todos, por cada um de nós. E isso significa que você tem uma responsabilidade fundamental. Marchar para as urnas, ir lá, digitar o número correto para mudar o Brasil. Depende de você, depende de cada um de nós, depende da nossa seriedade, do nosso compromisso, mas principalmente do nosso desejo de felicidade, da nossa esperança que nunca vai morrer. Porque nós somos brasileiros e não vamos desistir de colocar o nosso país no rumo certo. E agora sim, nós temos essa possibilidade. Depois de mais de 30 anos de esquerda, que transformaram esse país nisso que nós estamos vendo e nenhum de nós está gostando. Fred, te agradeço muito, foi um prazer, uma honra te ter aqui junto conosco no Vira News. Você engrandeceu o nosso canal. Poxa, eu não tenho palavras para agradecer. Espero que a população, todo mundo que está nos assistindo, entenda que momento importante esse para o nosso canal, como você disse, de uma pessoa que sai lá da Bahia, interior da Bahia, está hoje correndo o Brasil, ajudando as pessoas de direita a entenderem o seu posicionamento e, principalmente, entenderem a importância que elas têm para a nossa nova pátria que começa a ser construída a partir de 2019. Que alegria, mestre. Deus abençoe. Obrigado a você. Tamo junto, hein? Tamo junto.